Como educar filhos emocionalmente saudáveis? Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Se você já me segue, muito obrigado. Lembra de curtir o vídeo, deixar um comentário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você já sabe o que fazer, né? Clica lá para se inscrever, ativa as notificações para receber informação sempre que um vídeo novo entrar no ar. Tá? Então vamos lá, quero te explicar como educar filhos emocionalmente saudáveis. Tá? Veja, a base para a educação emocional dos filhos está especialmente na capacidade que o pai e ou a mãe possui de lidar com as próprias emoções. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você não vai conseguir psicoeducar, como a gente chama, o seu filho para lidar com as emoções, para gerenciar as emoções, se você não faz isso. Tá? O primeiro passo se eu quero criar filhos emocionalmente saudáveis, eu preciso ser emocionalmente saudável. E para fazer isso, você precisa aprender sobre como manejar as suas emoções. Tá? E eu vou te explicar como fazer isso agora. Tá? Emoções são reações, né, fisiológicas a eventos reais ou imaginários. Tá? São disparos, né, de neurohormônios e de energia psíquica a partir de alguma coisa que aconteceu ou de alguma coisa que você criou na sua mente. Isso explicam as emoções. As emoções são movimentos do inconsciente que se refletem no teu corpo. Então, por exemplo, quando você está irritado ou irritada, né, essa descarga neurohormonal, juntamente com os pensamentos, vai gerar um conjunto de reações no seu corpo. E por que é importante você entender que as emoções, elas são sempre somatizadas no seu corpo, ou sempre expressadas no seu corpo? Porque por mais que você se engane com a ideia de reprimir as emoções, achando que isto é controle, o seu corpo, ele não reprime, ele empilha as emoções. Assim como o seu inconsciente faz o mesmo movimento. Então, sejam as emoções positivas ou emoções negativas, todas elas serão percebidas pela mente inconsciente, né, e espalhadas, expressadas pelo seu corpo. Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, costuma ter reações a esses estados emocionais. E aí é um outro ponto importante para você entender. Emoções são estados. Ou seja, elas costumam ser situacionais e temporais. Tá? Quando a emoção não é situacional e nem temporal, ou seja, ela é generalizada, né, e frequente, é possível que você esteja desenvolvendo ou já possua algum transtorno emocional. E aí carece de você ir a um profissional de saúde, né, e buscar investigar, buscar fazer um diagnóstico e um tratamento. Tá? Aqui eu estou falando de emoções como estados naturais de qualquer ser humano. Por mais estoico, né, que a pessoa seja, e se você não sabe o que é ser estoico, depois me pede um vídeo sobre isso que eu explico, mas por mais estoico que você seja, né, que tem essa característica realmente de reprimir as emoções, agir com paciência e racionalidade, o seu corpo ele vai fazer o trabalho dele. Cada célula do seu corpo vai ser inundada com substâncias sempre que um estado emocional se instalar. Então, quando um estado emocional positivo se instala, é óbvio
que o seu corpo, sua, né, corrente sanguínea se inunda de substâncias boas, positivas, saudáveis. Mas quando um estado emocional negativo se instala, você pode se trancar no quarto, se prender todinho para não chorar, para não gritar, para não matar alguém, mas o seu corpo está sendo inundado de substâncias ruins e daí vem, inclusive, as doenças psicossomáticas. Tá? Qual é o caminho mais interessante para você manejar as emoções? Primeiro é respeitar que elas existem. Tá? Alguém pensou, o caminho é expressar. Veja, o caminho do expressar as emoções precisa passar por uma coisa chamada elaboração consciente, que é o segundo passo. Então, quando eu respeito, ou seja, eu estou me sentindo triste. E eu tenho o direito de me sentir triste. Eu não tenho o direito de descarregar essa tristeza em alguém, mas eu tenho o direito de me sentir triste. Tá? Eu respeito esse estado. Como é que eu elaboro conscientemente? Eu vou buscar se existem causas reais para aquela tristeza. Se essas causas são genuínas, se é plausível, ou se é algo simplesmente imaginário. Se é algo plausível, né, se é algo que de fato é real, conscientemente você compreende que pode sentir a tristeza, pode de alguma maneira não estar no seu melhor momento e pode, se quiser, depois de elaborar, depois de entender que essa tristeza tem uma causa, foi falecimento de alguém, né, uma perda, enfim, expressar essa tristeza, seja através do choro, seja através da fala com alguém, seja através da escrita. Né? Uma estratégia muito interessante para o que eu chamo, né, de vomitar as emoções é escrever. Né? Esse processo catártico, ou seja, essa catarse, essa liberação dessas emoções através da escrita, ela é muito interessante porque ela evita que você talvez envolva outras pessoas no teu processo antes de você conseguir elaborar. Então a escrita pode ser o primeiro passo. Escrever sobre o que você está sentindo, né, como está sentindo, por que está sentindo. E buscar expressar isso. Né? E o expressar dessa emoção depois de elaborada, né, pode ser feito para uma pessoa de confiança, etc. e tal. Qual é a maior dificuldade das pessoas nesse processo? É não conseguir exatamente elaborar conscientemente os seus estados emocionais. A raiva, por exemplo. A raiva é um estado emocional básico. Se bem elaborada, ela pode ser usada como um recurso. Assim como a tristeza. Assim como o estresse. Qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Elaborar conscientemente as emoções. Saulo, mas o vídeo não é explicando como criar filhos emocionalmente saudáveis? Sim. Como é que você vai ensinar o seu filho a elaborar os estados emocionais se você não aprendeu? Então, o primeiro ponto mais importante é aprenda a manejar os seus estados emocionais através do reconhecimento do estado, da elaboração consciente e da expressão inteligente desse estado. Um outro ponto que pode ser feito é o uso da energia psíquica causada por esse estado de forma estratégica. Por exemplo, a tristeza costuma baixar o nível da nossa energia corporal. Normalmente você, né, tende a ficar mais lento, a ficar mais... o estado é muito semelhante ao estado de cansaço. Muitas vezes, esse momento, esse estado emocional, né, depois de elaborado, depois de, né,
de contextualizado, associado a uma pausa, uma reclusão, um descanso situacional, né, de curto tempo, pode te ajudar a fechar o ciclo dessa emoção. O estresse e a raiva, por exemplo. Tá? Respeitou, eu tô estressado, tô com raiva, tô puto da vida. Deixa eu elaborar conscientemente aqui. Tá, eu tenho motivos para isso, tal, ok. Né? Vou expressar minha raiva, sei lá, escrevendo em alguma coisa, né? Indo para academia treinar e tal, não vou descarregar isso em ninguém. E vou pegar esse estado de ativação, porque no caso da raiva e do estresse, né, a adrenalina deixa você, né, em estado de pronta ação ou de prontidão. Vou pegar isso e vou transformar isso em foco. Vou botar isso no meu trabalho. O medo, por exemplo. Né? O medo, se respeitado, elaborado, expressado, ou seja, manejado, ele pode ser um grande auxiliar para você ter mais cautela. E a função, ou as funções das emoções são justamente levar você a um padrão de comportamento a partir daquela emoção. Sem elaboração, o padrão de comportamento é reativo. Com elaboração, o padrão de comportamento é proativo. Ou seja, sem elaboração eu sinto raiva e explodo. Com elaboração eu sinto raiva e produzo melhor. Fez sentido para você? E aí, como é que a gente cria filhos emocionalmente saudáveis? Primeiro, aprenda a manejar suas emoções. Segundo, ensine o seu filho a manejar as emoções. Mostre para ele, através do exemplo e através da conversa, da orientação, aquilo que você aprendeu. Terceiro e mais importante, ofereça um ambiente estável aonde haja ordem, aonde haja liberdade e aonde haja honra. Como é que eu trago isso para o concreto, o objetivo, tirando do aspecto subjetivo? Como é um ambiente em ordem? É literalmente ordem de organização, mas ordem também dos papéis de cada um dentro do seio familiar. Pai e mãe acima, filhos abaixo hierarquicamente. Pai e mãe ditador? Não. Orientador, direcionador, acolhedor. São 3 pontos muito simples que fazem de você um pai e uma mãe muito mais inteligente. Né? Orientador, acolhedor, direcionador, disciplinador, educador. São elementos simples, mas que precisam ser praticados. Então, ordem no ambiente, ordem no sistema familiar. Liberdade. Não confunda com libertinagem. Né? A liberdade a nível de filosofia, né? A nível filosófico, é o ser quem você é. Ou seja, ensinar aos filhos a conviverem bem com quem são. E isso você precisa aprender a fazer com você também. Liberdade para que eles possam expressar para você os seus estados emocionais. E honra. Honra, eu vou ligar a 2 coisas aqui nesse vídeo. Honra no sentido do respeito, ou seja, os pais querem muito que os filhos, né, os amem. Mas esquecem que é importante que eles aprendam a respeitar. E respeitar
não precisa ser construído à base de medo. O respeito se constrói à base do exemplo. E, inclusive, o respeito dos pais para com os filhos. Tá? Não só o respeito no sentido do tratamento, na hora de ser duro sem denegrir, sem causar medo, culpa, crítica. Sabe? Quando você quer, e aí vai uma, entre aspas, dica, quando você quer, por exemplo, corrigir um filho por um comportamento que ele teve, foque no comportamento e não na identidade. Ou seja, né, filho, você fez uma coisa errada. É diferente de você dizer assim, filho, você só faz coisa errada. Filho, você é incompetente. Filho, você é um desastre. Quando você diz você só faz isso ou você é a nível intrapsíquico, essa informação vinda de uma figura de autoridade é internalizada como parte da identidade daquela pessoa. Constrói convicções sobre quem ela é. No futuro, isso a gente vai chamar de crença de identidade. Então, quando você vai corrigir, filho, isso aqui que você fez está errado. Eu sei que você é capaz de fazer melhor, de fazer diferente. Eu confio em você. Tá triste, tá chorando, deixa de besteira, não sei o quê. Isso é falta de honra, falta de respeito. Filho, eu entendo perfeitamente, né, e respeito o que você está sentindo. Vamos tentar entender melhor o que está acontecendo? Saulo, mas e quando faz birra? E quando é drama? Filho, eu sei que você está fazendo drama. Veja que a linguagem, né, é a arma mais poderosa no processo de educação de filhos, juntamente com o exemplo. E isso explica como criar filhos emocionalmente saudáveis.